Queridos, nós temos meditado, e essa é a última mensagem dessa série, sobre mordomia cristã, sobre administrarmos bem a vida. Falamos até aqui dos famosos 4 T's, da mordomia cristã. Falamos a respeito do tempo, falamos a respeito dos nossos talentos, falamos a respeito do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e estamos falando agora um pouco a respeito de tesouros, a respeito de finanças, a respeito dos recursos que o Senhor nos traz à mão, para que nós possamos administrar. Como todas as outras áreas que nós falamos até aqui, o tempo é algo que é de Deus e Ele nos deu para cuidarmos. Os talentos, os dons, é algo que vem de Deus. São coisas que Deus colocou em nós por meio do Espírito Santo e nós temos que administrar. Assim também o nosso corpo pertence a Deus e Deus nos deu para que o administrássemos. Assim também os recursos que existem disponíveis nesse mundo. Deus é o Pai da criação, Ele criou todas as coisas para o louvor da sua própria glória e nos deu a responsabilidade, a tarefa de administrarmos bem os recursos que Ele colocou às nossas mãos. A palavra do Senhor nos diz em Ageu capítulo 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Quando algumas pessoas podem se pensar arrogantes, mas eu conquisto as coisas com a minha força, na força do meu braço, com o meu poder, com a minha inteligência. A Bíblia nos ensina em Deuteronômio 8:18, que é o Senhor que nos dá a capacidade de construirmos riquezas. Então tudo pertence a Deus, e Deus não só nos dá as coisas, como nos dá a capacidade de construirmos riqueza, de termos recursos financeiros. Na semana passada pensamos um pouco o quanto esta área é necessária de ser explorada. Nós poderíamos, inclusive, fazer uma série a respeito apenas de administração financeira pessoal à luz das Escrituras. Provavelmente faremos isso no ano que vem, porque a Bíblia fala muito a respeito desse tema. Porque, de fato, recursos financeiros amarram a nossa vida. A má administração dos nossos recursos financeiros atrapalha a nossa vida espiritual, nos faz gastarmos tempo demais, em que nós poderíamos estar usando para outras coisas e para a glória de Deus. Traz preocupação demais. A vida financeira, como eu já falei em outro momento, é a maior causa de divórcios no Brasil e em boa parte do mundo, superando inclusive a infidelidade conjugal. As pessoas estão dispostas a perdoar uma infidelidade conjugal, que é a perdoar dívidas em família. Quando nós pensamos a respeito de finanças, falamos de um tema que é profundamente espiritual, porque fala do nosso coração, fala das nossas motivações. A Bíblia fala muito sobre isso. Jesus falou muito sobre isso. Como eu disse na última semana, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno juntos. No Sermão do Monte, dos 108 versículos que nós temos no Sermão do Monte, quase 1/3, Jesus de alguma forma trata sobre questões financeiras. Porque isso de fato corrompe o nosso coração. Estamos falando de alguns geradores de caos, que nos fazem desperdiçar os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. E na semana passada falamos do mais importante de todos eles, que é a base para todos os outros geradores de caos, que é a nossa relação de coração com o dinheiro. Como nós lidamos com o dinheiro, primeiramente no nosso coração, e a partir de então, como nós lidamos na realidade. 1 Timóteo capítulo 6, aí nós lemos algumas armadilhas que o dinheiro se coloca diante de nós. Fala que aqueles que querem ficar ricos, estes, aí está tudo bem mostradinho. Primeiro, cai em tentação. Veja, querer ficar rico já é cair em tentação. Já é estar naquela situação que Satanás quer de alguma forma nos enganar, colocando em nós um desejo para além daquilo que deveria ser o nosso desejo justo, santo e bom. Como eu disse, termos prazer nesta vida, termos recursos, não é pecado. Muitos homens e mulheres de Deus experimentaram fartura e abundância financeira, e isso não é um pecado. O problema está na nossa relação com o dinheiro. Ele diz então que esses que querem ficar ricos caem em armadilhas, caem em desejos descontrolados, caem na ruína, caem na destruição. Muitos deles, diz o versículo 10, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Muitas pessoas nessa corrida, nessa loucura de querer ter mais e conseguir mais, se afastam do Senhor, não tem tempo para oração, não tem tempo para estar com os irmãos, não tem tempo para mais nada que envolva a vida espiritual, porque está correndo atrás de dinheiro, seja para suprir as suas vontades, seja para resolver problemas que eles mesmos criaram. Porque a nossa relação de coração errada com o dinheiro nos leva para outros geradores de caos, e é sobre esses geradores de caos que nós vamos pensar um pouquinho hoje. Quando o dinheiro se torna senhor em nossa vida e não servo, aí nós passamos a experimentar ausências.
Não simplesmente ausências monetárias, mas ausência de satisfação. Há um texto muito interessante em Ageu, o capítulo 1, agora está aí. Ageu 1, verso 5 em diante, diz assim: palavras de Deus ao seu povo. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Deus está falando com o seu povo de que eles estão experimentando uma ausência de satisfação. Eles comem, mas não se fartam. Eles se vestem, mas eles não se aquecem. Porque o coração está trabalhando de uma forma completamente errada. A sequência do texto vai nos explicar um pouco mais isso. O versículo 9 vai dizer: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, olha a palavra de Deus: eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, e ele mesmo responde: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Veja que coisa absurda. Deus não está falando: olha, foi o diabo, foi o migrador, foi o cortador, foi o capeta que arrancou o dinheiro de vocês. Deus está falando assim: olha, vocês vieram com pouco, e esse pouco eu soprei. Eu tirei da mão de vocês. A pergunta é: por quê? E ele mesmo responde: porque vocês não se importam comigo. Porque vocês não se importam com as coisas que realmente importam. Veja, a nossa relação com o templo da nova aliança é completamente diferente da relação do povo da antiga aliança. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto? O povo havia sido levado para a Babilônia, cativos na Babilônia. Deus, de uma maneira miraculosa, como já havia anunciado por meio dos profetas, liberta o seu povo da escravidão, liberta o seu povo deste momento difícil na história do povo de Israel, para que eles voltem para a sua terra, reconstruam as suas cidades e reconstruam o templo do Senhor. Eles vão vir em 3 levas. A primeira leva é essa leva que está sendo aqui falada por Ageu. Eles voltam agora com o propósito de levantar a casa de Deus, o templo, o lugar onde se adorava. Mas chegando lá, eles encontram várias dificuldades. E eles fazem uma reforminha meia boca ali no templo e vão cuidar da vida deles. E aí Deus então vem por meio de Ageu e fala assim: gente, o que está acontecendo? Vocês estavam chorando do outro lado do Jordão, querendo estar de volta na sua terra, querendo congregar, querendo adorar. E quando vocês voltam, vocês começam algo, param aquele algo e vão cuidar da vida de vocês. Um pouco antes aí do versículo 5, Deus fala: vocês estão dizendo, não é tempo de construir a casa do Senhor. E ele mesmo diz na sequência: mas vocês dizem que é tempo de construir a casa de vocês com fino acabamento? Veja, a grande questão aqui não é construir a nossa vida. A grande questão aqui não é simplesmente, eu não estou falando isso porque a gente vai entrar em reforma, não é por causa disso. A nossa relação com o templo é completamente diferente. Na antiga aliança, o templo era o lugar onde se adorava a Deus. Não erigir o templo era não estar em conexão com Deus de fato. O que este povo estava fazendo era cuidando mais das suas coisas, mais da sua vida, do que se importando com Deus, com a sua palavra e com um relacionamento com Deus. E Deus diz: vocês estão agora nessa posição em que vocês não conseguem se satisfazer. Vocês comem e não se satisfazem, vocês bebem e não se saciam, vocês se vestem, mas não conseguem se aquecer. Porque de fato, como nós conhecemos muito bem essa expressão, há no coração do homem um buraco que só cabe Deus, que só dá para colocar Deus. O problema é que quando nós tiramos Deus, nós queremos preencher este vazio com alguma outra coisa. E muitos são os deuses, muitas são as idolatrias que nós vamos criando para poder suprir a nossa carência, suprir o nosso desejo por segurança. Quando não estamos seguros em Deus, nós queremos nos agarrar em alguma coisa que nos segure. E um dos grandes candidatos a encontrarem este lugar são os nossos recursos, é o dinheiro. Mas quando o Senhor está errado, o resultado é frustrado. A rima aí foi para dar uma quebradinha. Quando nós escolhemos o Senhor errado para nós, nosso coração vai se apegar, mas não vai se satisfazer. Então, quando nós pensamos sobre o coração diante do uso dos recursos, vai nos levar também para práticas. E veja, como eu disse, a Bíblia fala muito a respeito de boa administração financeira. Na verdade, os livros de sabedoria falam muito de como utilizarmos os nossos recursos para não passarmos sufoco,
para não ficarmos correndo de um lado para o outro. E a Bíblia fala muito e repete isso muitas vezes. E o que eu vou falar aqui não vai ser nada, que sabedoria, eu nunca ouvi nada a respeito disso. Não, nós vamos pensar no óbvio. Nós vamos pensar a respeito das coisas que nós sabemos. Porque ouvir aquilo que se sabe também é necessário. Não fosse assim, a Bíblia não faria isso vez após outra, repetindo. Há um texto que eu acho muito interessante em Filipenses, quando Paulo vai falando algumas coisas, ensinando algumas coisas, ele diz, olha, repetir isso para mim não é cansativo, e é segurança para vocês. Eu preciso falar sobre isso de novo. Então, ao pensarmos sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, nós vamos ver muita sabedoria, que inclusive é captada, é entendida por pessoas que sequer conhecem a Deus. Mas nós temos não só o privilégio de ouvirmos isso em primeira mão da própria direção de Deus, mas temos um coração transformados para obedecermos, para entendermos que isso faz parte do bom cuidado de Deus para conosco. Então nós vamos pensar aí em alguns geradores desse caos financeiro. O primeiro nós já pensamos que é a respeito de como o dinheiro pode se tornar senhor no nosso coração. Não apenas uma ferramenta, não um servo. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Ele nos escraviza. Isso nós pensamos na nossa última exposição. Qual é o segundo gerador de caos? Eu quero falar de mais 3 geradores de caos, a gente podia falar de muitos outros, mas escolhi 3 para a gente poder sair daqui ainda hoje. O segundo gerador de caos é o tal do consumismo, que inclusive nos abraça, está ao nosso redor. Nós falamos um pouco sobre isso na última semana. O quanto, neste mundo no qual nós vivemos, as pessoas querem ser definidas por quanto têm, ou querem se encaixar em algum tipo de tribo, de grupo, com base naquilo que possuem. Há um tempo atrás havia na internet rodando aí uma série de vídeos de pessoas que eram entrevistadas e apontavam a sua roupa, cada peça da sua roupa, e dizia preços astronômicos que pagou naquele negócio. Cueca de R$1.000, sapatos de R$5.000, camisetas de não sei quantos $1.000, e pessoas que faziam isso mostrando um tipo de vida boa. E esses vídeos foram se mostrando cada vez mais comuns, de pessoas que também queriam mostrar que se encaixavam nesse padrão, de gente que tem muita grana, inclusive para torrar com cueca. E isso vai se multiplicando, queridos. E pode ser que a gente diga, não, isso é um absurdo. Mas quantas pessoas querem entrar num grupinho com base na academia que vai, com base no tênis que usa, com base nos restaurantes que frequenta, com base em tantas outras coisas, porque querem ser daquela tribo, e naquela tribo se gasta assim. Querem fazer parte de um grupo. E por não entenderem a sua identidade em Cristo, querem construir uma identidade de aceitação. Quando nós não entendemos o Evangelho, quando nós não entendemos que nós já fomos aceitos por aquele que criou e sustenta o universo, nós vamos querer ser aceitos por outras coisas. Estas vão nos trazer algum tipo de alento ao coração. O consumismo faz parte da nossa sociedade, faz parte do nosso entorno. As propagandas estão aí para dizer que você só vai ser feliz quando você comprar aquele carro, quando você usar aquele creme dental, até creme dental, gente. Mostra o quanto você vai ser feliz. Pessoas sorrindo, pessoas brincando. Escove os seus dentes com a nova Colgate, você vai ser muito feliz. Todo mundo está dizendo o que você tem que ter para ser feliz. E é possível que o nosso coração caia nessa balela. E vamos acumulando cacarecos que no final das contas só estão entulhando. Vamos comprando aquelas esteiras, né, para poder correr em casa, que depois vira um lugar onde a gente se pendura roupa. Vai virando coisa. Eu nem sei para que, olha para a coisa, nem sei para que eu comprei isso, nem sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei isso. Nós estamos nessa sociedade de consumismo, dessa vaidade, essa ostentação. É muito interessante que há um texto em Provérbios que fala de uma propaganda praticamente. Provérbios 23:31 diz assim: não se deixe atrair pelo vinho. Olha, pensa como se fosse um comercial. Ele diz, não se deixe atrair pelo vinho como quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Ele diz no verso 32, no fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Há algo que parece bom, parece sedutor, mas que não conta toda a verdade. É algo que chama a atenção e eu preciso, olha que coisa maravilhosa, mas esconde os seus perigos. E nós estamos envoltos de uma cultura de comercial,
Uma cultura que maqueia as coisas para que pensamos e para que venhamos a buscar de maneira tão cobiçosa aquilo que de fato não vai trazer o que nosso coração anseia. Qual deve ser então a nossa postura diante disso? Como nós podemos pensar biblicamente diante do consumismo? Bom, primeiro nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus diz em Lucas capítulo 12, quando ele diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Precisamos voltar para Jesus e entender que a vida não é coisa. A vida não são as coisas que nós temos. A vida não é o acumular. Na verdade, vida mesmo, como bem disse o Martinho durante a exposição aqui, o pensamento a respeito da oferta, vida mesmo é partilha. Vida mesmo é dar de si mesmo, dar do seu tempo, das suas energias e inclusive partilhar os seus bens. Isso é vida. Mas na nossa sociedade não é assim que se pensa. Na nossa sociedade, quanto mais você tem, quanto mais você acumula, maior você é, mais você está desfrutando, mais você está vivendo. Jesus diz: cuidado, a vida não consiste em acúmulo de coisas. Segundo lugar, pensar também que aquele que se entrega aos prazeres, como diz Provérbios, vai passar necessidade. Quando nós damos vazão a tudo aquilo que o nosso coração deseja, quando compramos tudo aquilo que parece ser bom, tudo aquilo que parece trazer prazer, isso vai nos colocar numa posição de necessidade. Então, é importante nós fazermos algumas perguntas antes de gastarmos os recursos que nós temos. E enquanto eu falo para você, a minha esposa está lá no fundo olhando para mim, porque essa também é uma dificuldade minha. E ela está lá no fundo assim, ó. Só está faltando falar: fala, Deus, só está faltando isso. Mas nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina isso, e que praticar é um desafio que deve ser perseguido. Algumas coisas que nós deveríamos pensar antes de comprar, seria dizer: eu preciso mesmo disso? Que pergunta importante, né? Será que eu preciso mesmo disso? A segunda pergunta seria: eu tenho dinheiro para comprar isso? E a terceira, e tão importante quanto essa, é dizer: mas será que eu posso adiar? Sim, eu preciso. Sim, eu tenho condições. Mas precisa ser hoje. Precisa ser agora. Será que não dá para esperar baixar um pouquinho? Será que não dá para esperar colocar lá no Google, né, um disparo? Ó, quando baixar desse preço, me avisa, que aí eu vou comprar. Será? Assim nós vamos aprendendo a controlar um pouco mais. Entenda a matemática da vida. Vontade menos recursos é igual a vontade satisfeita ou dívida. Se a sua vontade é maior do que os seus recursos, o resultado é dívida. Se os seus recursos são maiores que a sua vontade, o resultado é: você tem a sua vontade satisfeita. Então só tem duas formas de fazer com que essa matemática funcione. Ou a gente aumenta os recursos, ou a gente diminui as vontades. Não é? Aumentar recurso fala de gastar mais tempo, de gastar mais energia, de estar mais ausente. Fala desse desejo que vai nos colocar num tipo de ação. Agora, muitas vezes o nosso problema não é que falta recurso, o problema é que sobra vontade, sobra desejos, sobra cobiça. Mas a Bíblia nos ensina a guardarmos o nosso coração, e essas perguntas são tão importantes. Então, em primeiro lugar, nós pensamos aí no dinheiro como o senhor do nosso coração, como sendo esse gerador de caos. O segundo, o consumismo. O terceiro, que também é importante, é o endividamento. Consumismo tem essa tendência a levar ao endividamento. Óbvio que eu sei que o endividamento não é o único motivo, o consumismo não é o único motivo para o endividamento. Nós vivemos, sim, num país que é muito desigual. Nós vivemos, sim, num país onde as pessoas muitas vezes não conseguem o mínimo necessário para viver. E acabam se usando dos artifícios que têm numa busca por tentar, de alguma forma, mitigar o seu sofrimento e se colocam em dívidas em questões que são, de fato, necessárias. Muitas pessoas entram em dívidas por catástrofes que acontecem em suas vidas. É uma chuva muito forte, é um vento muito forte, é um alagamento, é um acidente, é uma doença inesperada, que acaba levando as pessoas a se colocarem numa posição muito dolorosa. Mas ainda assim, queridos, o consumismo é uma grande fonte de endividamento. Eu estava pesquisando hoje a respeito disso, e aí no site da agência brasileira, da EBC, ligado ao nosso governo mesmo, apareceu essa matériazinha, que o endividamento de famílias chega a 77,4 no mês de setembro desse ano.
77,4% das famílias brasileiras estão endividadas. Se você acha que isso é muito, é que você não leu a matéria. Que a matéria fala que esse é o número, é o índice mais baixo desde julho do ano passado. Já é baixo isso aqui, já houve evolução. E ainda quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E qual é o perigo que nos leva ao endividamento? Primeiro, o perigo das compras facilitadas. Os empréstimos, os parcelamentos, com juros a perder de vista e com parcelas a perder de vista. Hoje é muito fácil comprar, e está aí a armadilha de fundo, as condições que parecem facilitadas, em juros que cabem no seu bolso, é o que dizem. Mas você vai ver no acumulado, você está gastando muito mais com juros do que com a coisa em si. As compras facilitadas atrapalhadas. Você já parou para calcular as coisas que já pagou de juros ao longo desse ano? As coisas que talvez você tenha comprado parcelado e podia ter pago mais barato à vista. Já parou para pensar em quanto se gastou só de juros ao longo de um ano? Os carnês, as notinhas. Eu acho que aqui não tem notinha, né? Mas no interior tem notinha. Eu compro fiado. Marca aí na minha notinha, depois eu venho e pago. E aí não lembra. Não, põe aí para mim. E por que não dizer o famoso cartão de crédito, né? O dinheiro de plástico, em que a gente gasta e nem vê que gastou. Se gasta até 20% a mais com cartão do que com dinheiro em espécie, porque a gente não vê que gasta. Na verdade, nessa matéria que eu coloquei aí, a matéria diz que entre os endividados, destes 77%, 86% estão endividados com contas de cartão de crédito. De toda essa galera aqui, quase 90% a dívida que tem é com cartão de crédito, que é, diz ainda a matéria, os juros do rotativo do cartão são os mais elevados de todas as modalidades de empréstimo, chegando até a média de 445% ao ano. 445% ao ano. Não consigo pagar a fatura inteira, vou pagar um pedaço. Aí aquilo vai para o rotativo do cartão e vai entrando num problema. Então essas compras facilitadas acabam ajudando ao endividamento. Não só isso, mas também o perigo de pegar emprestado. De empréstimos que se fazem não só no cartão, mas de outros tipos de empréstimo. E a Bíblia nos ensina também nos livros de sabedoria, em Provérbios 22:7, que quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. E quanto este de quem se empresta é o banco, o negócio fica ainda mais complicado. Pessoas que se colocam em situações que não conseguem mais sair dessa situação. Fuja dos empréstimos sempre que possível. Quando se fala aqui de estar escravizado, significa que não tenho escolha, eu preciso de algum jeito honrar com aquilo. E se eu não honro, o coração pesa, a vida pesa, não sei como resolver. E esse endividamento vai se avolumando, se avolumando, se avolumando. Provérbios ainda 22, verso 26 em diante diz: não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Enquanto que se por um lado nós podemos nos endividar com os nossos empréstimos, por outro lado também podemos nos endividar fazendo empréstimos para os outros, entrando como fiador de outros. Gente, o que tem de família arrebentada, de igreja arrebentada, porque não, eu vou fiar para você, não, eu vou te ajudar nisso, aí empresta um nome. Pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, na época que a gente estava lá, dizia uma frase que eu achava linda. Ele falava assim: olha, não seja fiador se você não tiver condição e coração. Condição e coração. E ele dizia mais, ele dizia: olha, quando você está assumindo a dívida de alguém, sendo fiador de alguém, você está dizendo: se ele não pagar, eu pago e pago feliz. Ele falou: se não for nesse caso, não faça. Se você não tem condições, não faça. Se você não tem coração, não faça. Porque depois perde relacionamento com a família, perde relacionamento com os irmãos, causa escândalo na comunidade, desvia do outro na rua quando vê, se esconde porque tem ali uma dificuldade. Então nós podemos tanto nos endividar com as nossas próprias escolhas, quando a gente também empresta o nosso nome, o nosso crédito, para outras pessoas comprarem no nosso nome.
Então a Bíblia nos diz de maneira muito clara, não seja esse. Aqui, Salomão está falando como que para um filho. Filho, não faz isso. Não seja como esses que são fiadores de dívida. Assim você vai correr o risco de perder até a cama que você dorme. Não tem condições? Não entre. E ele vai dizer ainda mais, em Provérbios no capítulo 6, ele vai falar, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos você empenhou por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Honre o seu nome. Assumiu a dívida? Agora assume a bronca. Honre as palavras que você empenhou. Mas ele continua ainda no versículo 3, ele diz, então meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Se você já fez isso, tenta se livrar disso o mais rápido que você puder. Vai, se humilhe, converse, tira o seu nome desse negócio. Porque você pode perder mais do que dinheiro, você pode perder relacionamento, você pode perder o seu coração. E qual é o pensamento bíblico? Em vez de nós buscarmos empréstimos e juros, o que a Bíblia nos ensina é a respeito do trabalho honesto e do ajuntar de pouquinho em pouquinho. Provérbios 13:11 diz, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Esquemas para poder ganhar muito dinheiro. Se investe nesse esquema aqui, que você vai ter aí um retorno de 100%, 200%, 300%. Tanta gente que entra nessas pirâmides aí, tentando se livrar e só se enrola mais. Tem uns seriados que eu gosto de assistir, que falam de controle de fronteira, sabe? Que passa aí nas fronteiras e a PF está ali, aí abre o carro, e eu vi uma mulher falando que ela já estava na terceira apreensão dela, e aí quando eles levam não só os produtos, mas levam o carro também, e ela está dizendo ali, não sei o que eu vou fazer mais, porque eu comprei um carro financiado, passei aqui e o carro ficou, eu estou pagando o carro, mas o carro está preso, eu não consigo nem tirar. Aí para poder pagar essa dívida e o financiamento, eu peguei o carro do meu marido, para poder continuar fazendo os contrabandos, e aí eu passei uma vez aqui e ficou o carro dele também. E ela já estava no terceiro carro, emprestado de alguém para tentar pagar as dívidas que ela já tinha se enrolado ainda mais. Veja, alguém que já tinha um carro em casa, o marido já tinha um carro, e ela quis ter o carrinho dela financiado também, não consigo pagar, o que eu faço? Vou tentar no trambique, vou tentar no jeitinho conseguir uma grana. Gente, se você pode procurar à vontade aí nas reportagens, cerca de 70% dos ganhadores da loteria ficam pobres de novo em 5 anos. 5 anos. Aquela famosa frase, o que vem fácil, vai fácil, é real. A Bíblia nos fala sobre isso, que o dinheiro ganho nessa facilidade, às vezes na desonestidade, ele vai embora muito rápido. Mas aquele que aprendeu o segredo do pouquinho a pouquinho, que vai juntando aos pouquinhos, esse encontra de fato o suprimento para a sua vida. A Bíblia nos ensina a olharmos para a criação, e como Deus cuida da criação, e como a criação mostra os atributos da grandeza de Deus. É um texto que as crianças conhecem muito bem, Provérbios capítulo 6, versos 6-8 diz, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta seu alimento. Enquanto tem, ajunta. Para quando não tem, usa. Nós vemos isso, inclusive, na própria vida de José, o famoso José do Egito, que dirigido pelo Espírito Santo disse a Faraó que ele também deveria estabelecer ali supervisores para recolher 1/5, uma parte daquilo que tinha nos dias de fartura, nos anos bons, para que quando chegasse os tempos de dificuldade, aquela reserva serviria para suprir. Então, ao invés de ficar se envolvendo com dívidas e dívidas, o Senhor nos ensina o caminho de poupar, e poupar não é algo comum na nossa cultura. Sabe que os japoneses poupam cerca de 20% do que ganham. É cultural. Os europeus poupam cerca de 15% do que ganham. É cultural. Você quer saber o Brasil? A média do brasileiro? A média do brasileiro, os brasileiros gastam 2% a mais do que ganham. Essa é a média dos brasileiros. É algo cultural. E que nós deveríamos viver por uma outra lógica. Isso aqui é um instituto especializado em pesquisas de consumidores que fez essa pesquisa.
ensinar aos nossos filhos a não gastar tudo. Então, se por um lado estes são alguns geradores de caos, isso tudo se resume numa frase: falta de planejamento. Tudo isso, no final das contas, fala de uma coisa só: a falta de planejamento. Jesus, ao falar sobre os seus discípulos pensarem antes de segui-lo, Jesus diz: olha, custa-me seguir, não é fácil me seguir, existem espinhos ao longo da caminhada, então estejam atentos para isso. Então, ao falar isso para os seus discípulos, ele faz comparações daquilo que no discurso de Jesus parece ser óbvio. Ele vai dizer lá em Lucas capítulo 14, no verso 28 em diante, ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus, ao falar sobre o preço do discipulado, recorre àquilo que deveria ser senso comum. Diz: qualquer um, antes de construir, senta e planeja, não é? Qualquer um, antes de gastar, senta e planeja para ver se dá conta de pagar, não é? E é exatamente isso que a gente faz o tempo todo, né? A gente submete os nossos desejos ao planejamento, né? Jesus fala: isso é óbvio, gente. Tinha que ser assim, planejar e planejar bem. Provérbios 21:5 diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O desejo de ter rápido, o desejo da gratificação momentânea, rápida, eu quero agora. Compra coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar gente que não faz a menor diferença, para mostrar para os outros um estilo de vida que não faz a menor diferença. Esse desejo de gratificação rápida vai levando ao endividamento. A falta do planejamento traz tantos problemas na vida de tantas famílias. O Senhor vai nos ensinar por meio de Tiago que não é pecado planejarmos. Planejarmos sem Deus, sim, mas com Deus nós somos ensinados também a planejar. Tiago 4,15 diz que ao invés das pessoas simplesmente dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Tiago diz, em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Reconhecer que estamos debaixo da mão de Deus, mas também nos importarmos em planejar. Farei isso, farei aquilo, com a graça de Deus. Amar a Deus, servir a Deus, conhecer a Deus, mas também sentar e fazer os cálculos. Como planejar? Primeiro, e eu vou dizer de novo o óbvio: viva com menos do que você ganha. Viva com menos do que você ganha. Coloque na sua planilha financeira, a gente nem sabe o que é isso, fala planilha financeira, já arrepia. Não, vou viver com 80% do que eu ganho. Deixa uma folguinha, não viva no limite, sempre esganado. Provérbios 21:20 também fala que na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Nem fechou o mês, já está esganado para um ano pela frente. Não comeu só o que tem na mão, comeu até o que vai chegar. Cuidado, não viva no limite, viva dentro do orçamento, viva dentro do planejamento. Veja, pessoas estúpidas fazem coisas estúpidas e depois correm para Deus resolver as suas estupidezes. Senhor, eu estou endividado, me resolve. Só falta Deus descer do céu e dizer assim: mas não fui eu que fiz a dívida, não fui eu que comprei sem pensar, não fui eu que não fiz o planejamento, eu disse na minha palavra: age com a cabeça, pensa. Alguns chamam de comprar na fé, né? Comprar na fé, não é comprar na fé, isso é irresponsabilidade. Pense se vai dar mesmo ou não, se a perna alcança ou não, porque depois vai trazer dor de cabeça. Então, viva com menos do que ganha. Segundo, identifique as prioridades, as famosas listas. O que é que eu de fato preciso e o que eu de fato desejo. Aí eu vou colocando então as coisas nos seus devidos lugares, gastando em ordem de prioridade. Se há uma dívida, eu pago primeiro a dívida, para não ficar acumulando juros. Aí eu atendo às necessidades que são emergenciais, que são necessárias, que são de fato aquilo que eu preciso. E quando sobra uma graninha, aí sim eu vou gastar com os meus desejos. A mentalidade da nossa sociedade é: primeiro eu vou adquirir, depois eu vou desfrutar, aí se sobrou eu pago as minhas dívidas, se sobrou de tudo isso eu guardo um pouquinho, se sobrou de tudo isso, aí eu vou doar, eu vou fazer uma ação social, eu vou abençoar a igreja. E se sobrar alguma coisa disso, aí eu planejo para o meu futuro. Aí eu faço uma poupança, se sobrou. E nunca sobra, né? Nunca passa do desfrutar.
E aquilo que a Bíblia nos ensina, o modelo de Deus, é primeiro, eu dedico ao Senhor tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu peço a Ele orientação de como gastar os meus recursos. E então eu planejo. Antes de perguntar para onde foi o dinheiro, eu vou dizer para onde ele vai. Eu planejo. E aí, planejando, aí sim, vou agir com generosidade. Vou abençoar. Vou também tirar um pouco, vou guardar. E aí, pago as minhas contas e desfruto do que sobra. Veja, uma vez eu ouvi o pastor Ricardo Agreste falando sobre o princípio de vida 10, 10, 80. 10 eu dedico ao Senhor. 10 eu guardo para o Jeanzinho do futuro. E 80 eu planejo o meu dia a dia. Pensar no dia de amanhã. Pensar naquilo que o Senhor nos instrui na sua palavra. Vai nos poupar de muitas dores e desilusões. E é importante envolver toda a família nesse processo. Porque diz uma frase que na família sempre tem aquele que gasta mais, né, dentro do casamento. Sempre tem aquele que gasta mais e o outro é o marido. Né? É assim? É uma brincadeira, tá? Brincadeira. Que lá em casa, inclusive, é o contrário. Lá em casa é a esposa que fica o tempo todo, olha, vamos pensar, vamos fazer a nossa planilha, olha as contas, né? Mas na família sempre tem aquele que gasta mais. E às vezes um está tentando, não, vamos economizar. Aí está economizando do lado e o outro está gastando do outro, né? Aí um gasta aqui, não avisa o outro e vira aquela confusão na família. É importante que a família entre no processo e entenda para onde estão caminhando. Nós temos um plano, nós temos um propósito, nós queremos adquirir a nossa casa, nós queremos arrumar um carro, nós queremos sair das dívidas, nós queremos sair do aluguel, nós queremos ter uma viagem em família. Então vamos economizar. Olha, a luz da sala está acesa. Gente, quando vê a luz da sala acesa, apaga a luz da sala. Vamos gastar menos. Vamos celebrar juntos, envolver toda a família e celebrar essas pequenas vitórias. Para encerrar, queridos, eu desperdiço os recursos quando eu permito que o meu coração seja guiado pela mesma mentalidade consumista desse mundo ao nosso redor. Assim eu estou gastando os recursos que o Senhor colocou nas minhas mãos. Segundo, quando a minha administração financeira, pessoal, é baseada em impulso e não em planejamento. Assim, estou desperdiçando os recursos que Deus coloca em minhas mãos. Terceiro, quando faço compromissos futuros, sem saber se terei condições reais de honrá-los. Quando eu olho, não, eu vou conseguir, mas não parou para pensar se vai dar mesmo ou se não vai dar. Aí só vai gastando mais. Então, para nós pensarmos e aplicarmos, entenda que a administração financeira pessoal também é reflexo da nossa maturidade espiritual. A forma como gastamos os nossos recursos refletem também a nossa maturidade espiritual. Segundo, dinheiro é uma ferramenta de Deus para nos suprir, para me suprir, e para que por meio da minha generosidade o reino de Deus e as pessoas sejam abençoados. Recursos são ferramentas do Senhor para nós. Terceiro, é preciso ter vigilância ativa e essa adaptação constante, para que essa área da nossa vida não seja uma armadilha que vai bagunçar todo o resto, que vai colocar em risco o nosso futuro, a nossa família, o nosso relacionamento, a nossa vida espiritual, o tempo que passamos em comunhão, a forma como nós nos portamos diante da face de Deus, sem desespero, sem agonia, sem ansiedades, porque fizemos dívidas que não tínhamos condições de assumir. E por último, antes de pedir por mais recursos, precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria para administrarmos com fidelidade aquilo que Ele já nos confiou. Antes de pedir, Senhor, me dá mais, nós precisamos aprender a pedir, Senhor, me ajuda, me ensina, me dá sabedoria para gastar melhor aquilo que o Senhor já me deu. O Senhor nos ensina na sua palavra que aquele que é fiel no pouco, esse é colocado sobre o muito. E muitas vezes a graça de Deus, a bondade de Deus, não nos dá mais coisas. É fruto da bondade de Deus que a gente continue no mesmo estilo de vida, porque Deus sabe que se Ele nos desse mais, nós íamos nos enrolar ainda mais. Que possamos olhar para a vida, para as dificuldades, para os sufocos, e olharmos para eles como ferramentas também de Deus, pastorear o nosso coração para uma boa administração que honre o nome dEle. Amém, queridos? Isso tudo aponta para o Evangelho. Esses desejos desenfreados falam dessa nossa busca por pertencimento, por saciedade. E é em Cristo que nós encontramos a saciedade. É Ele que de fato nos enche de bens que estão para além dos bens deste mundo.
De fato, quando o coração está ancorado em Cristo, na esperança da ressurreição, na esperança da vida eterna, na esperança do cuidado de Deus. Veja, Deus sempre cuidou de nós. Amém? Houve um tempo que você estava na barriga da sua mãe, e Deus cuidou de você lá, te nutriu. Houve um tempo em que você era criança e não podia trabalhar, não tinha como trabalhar, e Deus te supriu, Deus te alimentou. Se você está vivo aqui, de alguma forma Deus te supriu. Precisamos fazer o exercício que Jesus ensina em Mateus capítulo 6. Olhe para os pássaros dos céus, olhe para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não ajuntam, eles não costuram. Ainda assim o Senhor os alimenta todos os dias. Essa mesma passagem, quando é relatada por Lucas, tem um acréscimo em que Jesus diz: não são vocês mais importantes do que as aves e do que a relva do campo? Deus cuida de nós, queridos. Não precisamos andar ansiosos, agoniados. Não precisamos colocar o nosso coração e a nossa identidade nesse senso de que eu quero ser visto por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu construí. Essa é a pressão que esse mundo vai fazer. Mas nós sabemos que nós fomos amados, muito amados. Que nós temos uma identidade, e essa identidade é de filhos de Deus. Que o Senhor nos aceitou. Ainda que esse mundo não nos aceite no nosso padrão, o Senhor nos aceitou, e Ele fez isso, sendo rico, se fazendo pobre, sendo o Criador e o sustentador de todas as coisas, assumindo a nossa vulnerabilidade, assumindo a nossa nudez, para que por meio de um pagamento que de fato valeu muito, que de fato custou muito, a salvação é de graça, mas ela custou muito. A salvação para nós é pela graça, mas ela custou demais. Ela custou a própria entrega de Cristo Jesus. E isso fala do valor que Deus imprimiu em nós. Portanto, não deixe que o consumismo desse mundo dite quem você deve ser. Segure-se na graça de Jesus e naquilo que Ele te chama de irmão, de amigo, de servo. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Cristo. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Efésios 5 vai nos dizer para nós remirmos o tempo porque os dias são maus, para não vivermos como insensatos, mas como sábios, buscando compreender a vontade de Deus. E essa vontade de Deus se manifesta em tantas e tantas áreas, no uso do nosso tempo, dos nossos talentos, no uso do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, das nossas influências e no uso dos nossos recursos. Tudo isso é espiritual. A vida espiritual não é só orar e ler a Bíblia, mas é o que eu estou me tornando ao orar e ler a Bíblia. Não é simplesmente dizer, Senhor, Tu és meu Senhor, mas o que isso afeta na minha vida prática. Há que se ter um jeito de viver de maneira diferente. E esse jeito nós só encontramos alimentados por Cristo, dirigidos pela Sua palavra, na força do Espírito Santo.